Boa noite, queridos internautas. Aqui estamos nós, mais uma sexta-feira, com um tema evangélico, a fim de nos consolar, a fim de nos instruir. Como sempre, convidamos a todos que conheçam e assistam às nossas outras atividades que a nossa casa oferece. Nas terças-feiras, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos, às 17h15, no modo presencial. Nos domingos, nós temos às 10h da manhã o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no modo presencial e no modo online. Também temos a grata notícia de informá-los de que as portas do Departamento da Infância e Juventude estão abertas para as inscrições para as crianças e infanto-juvenil. Todos os domingos as inscrições estão abertas a partir das 9h30 da manhã. Também informamos que nós temos uma página no Instagram. Visitem lá esta página no Instagram, porque temos, chama DigiSEAC, D-I-J-SEAC. Vão encontrar ali maravilhosas fotos e como se realizam, como se desenrolam as nossas atividades. Também informamos que ainda temos algumas vagas para o preparatório, para aqueles que são iniciantes na doutrina espírita. Temos, então, vagas à noite e temos vagas ainda à tarde. E as inscrições podem ser feitas no Facebook e na nossa página, no nosso site SEAC Poa. Queridos irmãos, no mês de abril, nós comemoramos a publicação de 2 obras da codificação espírita. No dia 18 de abril, 167 anos da publicação de O Livro dos Espíritos. A terceira parte de O Livro dos Espíritos, das Leis Morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que também, em abril, comemora 160 anos da sua primeira publicação. A partir de hoje, nas próximas semanas, traremos mensagens mediúnicas recebidas pelo codificador e publicadas na parte segunda de obras póstumas. Necessitava do recolhimento e de insulamento sagrado, conforme dissera a Kardec, o espírito de verdade. Por isso, ele permaneceu, Allan Kardec, em seu retiro na praia de Sainte-Adresse, na França. E lá ele, enquanto elaborava o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta a um espírito o que ele pensava da sua nova obra. Eis o que ele diz, a resposta, parte da resposta. Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já é de muito que os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção de teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, em cujo número digna-te de me incluir sempre. Semana
próxima semana nós continuamos, então, com a resposta dessa mensagem. Então, vamos nos preparar com uma prece, reunidos em teu nome, nesta bendita hora de felicidade e de esperança, manifestamos, Senhor, a nossa gratidão. Aos benfeitores espirituais, rogamos o amparo e a inspiração à nossa companheira responsável pelo trabalho dessa noite. Então, hoje, nós temos aqui a presença da nossa querida companheira Georgina Valente. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, e o tema que ela vai desenvolver é caminhar adiante. Te passo a palavra, Georgina. Obrigada, Ione. Obrigado, amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec e demais companheiros, amigos que estão nos assistindo pela internet. Caminhar adiante. Então, meus amigos, essa proposta é de Emmanuel, do livro Escultores da Alma. E nós vamos iniciar, então, a nossa reflexão trazendo uma questão do Livro dos Espíritos que diz, a questão 920, que fala sobre pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, meus amigos, nós observamos que este chamamento, não é? Esse chamamento que Emmanuel nos coloca para seguir adiante, nos dá uma proposta de ir em busca de algo, né? Um convite. E também nós vamos encontrar lá no livro Jesus e Nós, de Bezerra de Menezes, psicografado por Divaldo Franco, que diz assim: o meu reino não é deste mundo, lecionou-nos o mestre incomparável. Não obstante, o seu reino começa neste mundo de provas e de expiações. Onde nos encontramos? Não seja, pois, de estranhar as horas ásperas que se vive no planeta terrestre. Este momento da grande transição a que Jesus se referiu quando afirmou que em advertência que os cristãos não podemos ignorar. Ei-los, pois, agora diante de nós, compelindo-nos a enfrentar a colheita da nossa incúria transata. Não nos encontramos hoje, nesse abençoado reduto de provas, a experimentar o sofrimento por imposição caprichosa do acaso. A Terra é um jardim que transformamos em matagal. É o pomar de bênçãos que deixamos se fizessem sarçal. Por isso mesmo nos cumpre modificar-lhe a paisagem sombria, a fim de que, logo mais transformado o orbe terrestre, possamos viver a Jerusalém libertada das páginas abençoadas da Boa Nova. Esse chamamento, né, que Bezerra de Menezes nos coloca, dizendo-nos que estamos realmente num mundo de provas e expiações necessárias, já que no passado transato nós mesmos fomos acumulando débitos para serem ressarcidos nessa oportunidade. Então, diante deste momento em que estamos vivendo, não podemos nos dar a ociosidade nos passos na vida, nas circunstâncias que nos rodeiam, porque precisamos sim movimentarmos
Esta, então, é a proposta que Emmanuel nos coloca: siga sempre. Então, meus amigos, nós vamos buscando a necessária reflexão de seguir, porque as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns ou com os outros, lá em Paulo e Romanos, né? Ainda em Emmanuel diz que muitos são os caminhos, já que precisamos seguir sempre diferentes formas e escolhas, e sempre foi o caminho um símbolo expressivo da vida humana. Nós percorremos ruelas, trilhos, estradas, avenidas, rodovias, procuramos atalhos, veredas, vielas, mas todos são caminhos. E a nossa vida é esse intenso caminhar. Caminhamos nas faixas etárias da nossa evolução espiritual, desde a infância, passamos pela adolescência, a juventude, a maturidade, a adultez, a velhice. Todas essas faixas nos levam a um só objetivo: a evolução espiritual, a evolução do espírito, para que corpo e espírito possam acompanhar esta caminhada a que nos propomos antes de vir para a Terra. Então, essa lâmina nos mostra várias pessoas com mochilas nas costas, mas eles não estão se dirigindo por uma rua, eles estão indo, quem sabe, uma rua imaginária, e lá no fundo nós vemos o planeta Terra, certamente desencarnados, trazendo uma bagagem espiritual, cada um com uma mochila diferente, mas o mesmo propósito: evoluir, ser feliz, buscar na vida compensações para sair daqui e experiências exitosas, para sair daqui deste mundo para um mundo mais feliz, ou um mundo já na Terra com consideráveis avanços na sua escala evolutiva. Quem sabe já no mundo de transição, né? No mundo de regeneração. Aí nós trouxemos um recadinho, né? Um verso da Cora Coralina, que certamente nós já conhecemos e já ouvimos muito, que fala que o que vale na vida não é o ponto de partida, mas sim a caminhada. O que eu faço dessa proposta de Emmanuel seguir adiante? Né? O que eu estou fazendo dos passos? Essa caminhada que nos impulsiona a seguir para frente. Então, caminhando e semeando, Cora Coralina nos diz que, no fim, nós teremos o que colher. Mas tem uma pergunta que nós fazemos, que vai ficar subjetiva aqui, já que não podemos ter respostas, ou quem sabe no chat. Por que Emmanuel nos coloca a imagem do caminhar? Será que é porque o movimento? Será que é porque seguir alguém? Dar passos? Caminhar. Emmanuel nos diz: caminha adiante. E nós fomos procurar que movimentos nós fazemos quando caminhamos. E nós movimentamos cerca de 200 músculos do nosso corpo. Entram em ação, dos pés à cabeça. Agora, quando nós estamos estacionados, maior é o desânimo. É um diagnóstico tão certo que, quando nós vemos uma criança parada, a gente vai dizer assim: o que será que ela está fazendo? Porque a criança está sempre em movimento. Quando a gente vê que um parente, um amigo, está fugindo dos compromissos, está muito quietinho,
distante de tudo, paradinho. Então a gente começa a pensar assim: o que será que está acontecendo? Ele era tão feliz, ele era tão alegre, algo não está bem. Por isso que o movimento segue adiante, como nos diz Emmanuel, é uma proposta libertadora. Porque ou nós permanecemos no mesmo lugar estacionados, ou nós seguimos em frente. E a vida é esse movimento, é esse buscar o homem melhor. Por isso que durante a nossa caminhada, enquanto homens, enquanto humanidade, vieram aqui para a Terra inúmeros espíritos que reencarnaram para impulsionar um movimento espiritual de evolução da nossa Terra. Então, quando nós ficamos parados, focados nos obstáculos, o que gera na nossa mente? Parado, olhando o obstáculo, com medo de prosseguir, sentimentos negativos, a insegurança, a impotência. Porque quando nós vemos um obstáculo, nós nos impulsionamos a transpor. Se é pequeno, a gente dá um salto, um passo maior, tiramos o obstáculo do caminho, mas a nossa razão nos impulsiona a transpor o obstáculo. Muitas vezes, a frustração nos leva à desistência e também ao abandono dos propósitos. Aí a gente perde a fé, a gente perde a esperança, nós começamos a dizer: eu não consigo, com medo de prosseguir, que muitas vezes o medo nos paralisa, é instintivo, a gente fica paralisado frente àquele momento que talvez possa nos trazer embaraços, então a gente fica com medo. Mas se nós não enfrentarmos a situação e o obstáculo, como nós vamos saber se podemos vencer ou não aquele momento? As dificuldades, elas são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Certamente que para superar, nós precisamos desenvolver a autoconfiança. Eu posso. Eu sou capaz. Eu tenho certeza que eu vou vencer. Aí, cada desafio vencido nos torna mais fortes e preparados para enfrentar os obstáculos, sejam eles materiais ou sejam eles espirituais. Mas a nossa doutrina nos traz este ensinamento base, não é? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nada de ficar naquela indecisão. Será que eu posso? Será que eu consigo? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. E Emmanuel diz: siga adiante. Caminhar adiante, porém, importa hoje, caminhar hoje. Também, se não for hoje, amanhã. E se não for amanhã, no dia seguinte. Mas jamais ficar paralisados, sem ânimo, sem vontade de prosseguir. Destacamos do texto do evangelista Lucas esta recomendação do Senhor para entendermos a importância da continuidade na execução dos deveres que nos cabem na sementeira do bem. Muitos companheiros começam no serviço do evangelho, mas depois de alguns dias alegam obstáculos. Quantas pessoas, companheiros de trabalho na nossa casa espírita, que iniciam uma atividade, um estudo, mas quando chega qualquer obstáculo, até uma doença na família, uma doença em si
mesmos. Uma dificuldade financeira. Um problema com os filhos, a esposa. Aí começa a alegar obstáculos para seguir na tarefa, no serviço, que naturalmente serviria para impulsionar o crescimento. Aí nós vemos as diversas frases que nós já conhecemos. Não sou capaz. Eu tenho muitos defeitos. Eu sou muito pequeno. Quem de nós já não disse isso? Quando nos ofereceram um cargo, uma liderança de algum serviço, de alguma atividade, é claro que nós vamos nos achar muitas vezes despreparados. E a gente alega assim, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei nada, eu sou muito pequeno. Este é o primeiro pensamento, quando nós precisamos buscar aquele impulso para dizer a nós mesmos, não, eu sou capaz. Claro que eu tenho defeitos, eu estou aqui na Terra ainda. Sim, nós somos pequenos, mas nós podemos crescer. Nós estamos a caminho. E quem sabe essa tarefa que estão nos presenteando não é o caminho para que possamos administrar as nossas dificuldades? Outros dizem, não somos de ferro. Quando as tarefas são numa sexta-feira, são num sábado ou são num domingo. Aí, não somos de ferro, eu trabalho toda semana. Eu tenho que ir para a sociedade quarta-feira, para o grupo de estudos. Eu tenho que quinta-feira dar passes. Eu tenho que final de semana. Quantas respostas nós recebemos? E, às vezes, nós mesmos damos para as nossas consciências. Nem é para o outro, é para nós próprios. Caridade tem dia e tem hora. Quantas vezes a gente ouve isso? Como se a caridade tivesse um calendário. Hoje eu faço a caridade. Amanhã eu estou liberado. Hoje não dá. Não, eu já fiz a caridade ontem. Caridade não tem dia e não tem hora. Né? Outra frase que a gente escuta muito, enquanto a minha família sofrer, eu não posso atender a família do outro. Olha só, quando nós buscávamos ou ainda procuramos pessoas para enriquecer o departamento, que agora é a área da família, e perguntamos, mas tu tem todas as condições para somar a nossa equipe? Aí as respostas, Georgina, eu estou com muito problema lá em casa, como é que eu posso atender a família do outro se a minha família ainda não encontrou o rumo certo? Mas, meus amigos, eu acho que o rumo certo é lá na atividade do trabalho que Jesus e que Deus estão nos ofertando. Em finais de semana, não aceito convites e não me comprometo com a doutrina, apenas com a família. A família, nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E a doutrina nós podemos adequar também todos os dias. É o trabalho que liberta a todos nós, inclusive os nossos familiares. Caminhar adiante. Jesus uma vez fala a Bartolomeu que Bartolomeu queria se afastar do mundo muitas vezes e ficava debaixo da figueira a chorar muito pelas dificuldades que enfrentava. E Jesus dizia para Bartolomeu que o evangelho tem que florescer primeiramente na alma das criaturas, primeiro em nós próprios, antes de frutificar para o espírito dos povos. Como é que eu quero que a terra seja feliz? Que a terra encontre o seu rumo certo, se eu próprio fico a chorar debaixo da figueira, como ficava o apóstolo Bartolomeu. Mas Jesus disse, venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem
há de proporcionar grande júbilo a quantos receberem de coração. E ele continua, que a vida terrestre é uma estrada, olha, novamente o caminhar, novamente o caminho, novamente a marcha, porque Jesus diz a Bartolomeu, uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Como deixar de seguir adiante? Como deixar de caminhar? A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda, está na questão 194 do Livro dos Espíritos, e ainda termina essa questão que a alma de um potentado na terra, quer dizer, de um soberano, pode animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa. A elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Então, isso é para que a gente possa ver. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu sou tão humilde, eu não tenho recursos. Olha só, aquela irmã lá é que tem todos os recursos. Quando, na realidade, o que importa são as nossas qualidades morais. Quando olhamos para trás, que seja para valorizar o caminho percorrido. Porque muitas vezes diz assim, mas o meu passado tem muitas coisas equivocadas. Como é que eu posso assumir uma responsabilidade? Siga adiante. É a proposta de Emmanuel. Então, nós muitas vezes olhamos para trás. Eu era tão egoísta e ainda o sou. Eu era tão vaidosa e orgulhosa e ainda o sou. Eu nunca fiz a caridade. E a gente vai dando respostas para permanecer no lugar onde estamos. Não podemos caminhar para frente sem olhar os passos que nos trouxeram até aqui. Isso não quer dizer que olhar para trás seja permanecer lá no passado. Olhar para trás para valorizar as experiências que nos trouxeram até aqui. Por que quando nós iniciamos uma tarefa, uma atividade, uma tese, um estudo, nós vamos buscar quem nos deu os primeiros passos? Quem foi o filósofo tal? Quem foi o profeta tal? O apóstolo? Quem foi lá atrás que trilhou passos para que hoje nós estivéssemos aqui diante deste cabedal de ensinamentos para que possamos nos apropriar de recursos para seguir adiante na caminhada. Agora, não podemos perder tempo com as ilusões, nem com os queixumes, nem com os males, nem com os enganos, nem com as ofensas, mas sim agir no bem, caminhar para frente. Se nos ofenderam, se nos enganaram, vamos nós fazer o contrário. Vamos agir no bem. A marcha do progresso. A nossa doutrina é toda progresso. Na questão 779, diz que a força para progredir aurimos em nós mesmos, e o homem a desenvolve por si mesmo. Dá-se, então, que quando os mais adiantados se veem possuídos de recursos, auxiliam os outros por meio do contato social. Então, caminhar à frente. A palavra do Divino Mestre é demasiado límpida para que não nos enganemos. É necessário agir na extensão da luz, caminhar para frente, esquecer as sombras, os males, os desenganos, os enganos, as ofensas, agindo para o bem, caminhando para a frente.
Na nossa caminhada evolutiva, após Jesus ter sido traído por um dos seus apóstolos, Judas, que nós conhecemos na história, Tomé, temeroso, triste, chama Jesus, Senhor. Ele estava apreensivo. Onde o levar Jesus? Sabiam que aqueles homens, aquelas autoridades, aqueles soldados, sacerdotes e escribas, todo aquele povo, não iam trazer coisas benéficas. Estavam prendendo Jesus. Tomé diz, Senhor, fale-nos, Senhor. Nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho, novamente o caminho se interpondo na nossa reflexão? Jesus vira-se para Tomé e diz, vocês sabem, vocês estiveram comigo, eu sou o caminho da verdade, da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É emocionante quando nós temos o seguro caminho, a segurança, esta fala que nos acorda para a responsabilidade perante nós mesmos e perante aquilo que nós já conhecemos do Mestre Jesus. E quem não conhece Jesus? Quem não sabe uma parábola do Mestre? Então, meus amigos, o caminho que leva à verdade, o caminho que liberta as nossas almas, que nos impulsiona a crescer, ainda diante dos escribas e dos fariseus, dos sacerdotes da época, que se sentiam incapazes de chegar à altura de Jesus, e fala-nos lá na Gênese, os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, por meio da maledicência, da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandece e eclipsam pelo arruído que promove. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências desse princípio inerente à natureza humana. Quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia, voltados inteiramente à vida material. Lá nos seus compatriotas, olhavam Jesus e viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele. Então, como reconhecer o caminho, a verdade e a vida naquele homem que convivia? Mas ele curava os leprosos. Ele restituía a visão aos cegos. Ele falava aos endemoniados, acalmava as tempestades, caminhava sobre as águas. Ele era o Senhor de todas as parábolas que nos encantam até hoje, e em cada parábola nós nos encontramos porque ele demonstrava, através daquela vida material que os homens da época viviam, a nossa realidade espiritual, o caminho da cruz. Quando Jesus sai dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, mostrando-nos ainda o caminho que ele ia percorrer. Enquanto ele percorria o caminho, a gente sabe que é um aclive, e que não, ele foi açoitado, ele foi colocado numa coroa de espinhos, ele sofreu ataques brutais, hediondos. Nós sabemos que ele estava já fragilizado do corpo e colocaram uma pesada cruz nos seus ombros, e era um aclive que ele tinha que seguir. Ele com a sua cruz nas costas,
ele aceita Simão Cirineu, que o auxilia a erguer a cruz e a carregar a sua cruz. Num aclive, aquela cruz que tinha 20 quilos do lado e das hastes, uns 60 quilos ao todo, claro que redobrava. E eles com os flagelos, Jesus com flagelos já que tinha sofrido no corpo, aquela sobrecarga da cruz fazia inevitavelmente que ele caía várias vezes ao longo daquela íngreme rota, daquele caminho que nós conhecemos pela história. Simão Cirineu, então, nessa passagem que encerra a necessidade de cooperação fraternal entre os homens em todos os trâmites da vida. Então, quando nós dizemos segue adiante, nós já encontramos um Cirineu em nossa vida? Teve alguém em nossa caminhada, quando nós nos sentimos paralisados diante de um obstáculo, apareceu um Cirineu para dizer: levanta, tu consegue, tu podes. Nós que ainda transitamos na carne, sujeitos às expiações, essas provas que nos cabem, passamos por momentos desafiadores e nos será permitido dividir a nossa cruz e aliviar as nossas dores. Nessa passagem, quando Jesus nos mostra que temos que ser humildes e reconhecer que tem pessoas que nos oferecem recursos nas situações mais dolorosas que passamos. Quantos nos ofertam a mão, o braço amigo, o abraço fraterno? Quantos nós precisamos ser gratos e agradecer? Você já foi Cirineu na vida de alguém? No nosso cotidiano, não falta oportunidade para nós sermos o Cirineu na vida de alguém que está necessitando, alcançando o prato de comida, o remédio, a roupa, a palavra amiga, o passe confortador, a prece que acalenta as almas no propósito de servir ao próximo, o próximo que muitas vezes nós não conhecemos, mas nosso irmão de caminhada. É a caridade material, é a caridade moral. Ofereçamos o melhor de nós, porque Jesus conta conosco na tarefa de servir e de amar. Sejamos o Cirineu. Abracemos aquele que se faz Cirineu na hora das nossas dores. Meus amigos, meus irmãos, a dor, na maioria das vezes, é o tributo que se paga ao aperfeiçoamento espiritual. Precisamos crescer. E muitas vezes o obstáculo ali no caminho é preciso vencer. Vencer, dar ao nosso espírito a fortaleza moral para que possamos sair da dificuldade em que nos encontramos. Ainda mesmo te encontres em tamanho labirinto e que a vida te pareça a extensa noite, recorda que as estrelas brilham e te oferece um cenário espetacular. Quantas vezes nós olhamos para o céu e não acreditamos na grandiosidade do amor de Deus para conosco, que é aquele tapete de estrelas dizendo-nos que se aqui está, não está tão bom. É só olhar para cima que nós reconhecemos Deus a nos guiar
neste cenário de lutas e de sofrimento, para não perdermos a esperança. Estas frases são de Emmanuel. Haja o que houver. Trabalha na edificação do bem e segue adiante. Caminhe adiante. Jesus, então, nos abre os braços. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diante das nossas dores, das nossas dificuldades, não percamos de vistas este Jesus que nos mostrou o caminho e que Emmanuel nos coloca a seguir em frente, a não parar, a não esmorecer, para que possamos vencer não o outro, mas vencer a nós mesmos. Para encerrar, meus amigos, meus irmãos, essa reflexão, nós trouxemos Lucas, que diz: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, o caminho que Jesus nos trouxe, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nesta frase, nós temos várias reflexões. Seguir Jesus nos passos que ele nos colocou, nos ensinou e viveu. Renunciar àquele homem que nós trouxemos do passado, aquele cheio de viciações, e que acorda em nós todos os dias, que nos acorda para tudo isso que ainda trazemos, o orgulho e o egoísmo, que é a nossa maior chaga, que nós precisamos renunciar e que precisamos tomar a nossa cruz, as nossas dificuldades e seguir em frente. O caminho a percorrer monte acima, acompanhado do Divino Mestre, inclui os mais diversos percalços. Esses percalços são conflitos, são provações, são sofrimentos, são amarguras, crises, suor e lágrimas, tropeços, dificuldades, desilusões, asperezas, tentações, pedras, espinheirais, prejuízos, críticas destrutivas, sarcasmos, testemunhos de fé, trabalho constante no bem ao próximo. Sigamos com o Cristo, cada dia na terra. Milhares de criaturas demandam o país da morte e milhares retornam ao mundo físico. Berço e túmulo são apenas dois marcos da vida que, maravilhosa e eterna, exameia por toda parte. Berço e túmulo. Quantos caminhos, neste momento, nós estivemos refletindo nesta noite. Meus amigos, a todos que nos ouviram, a esta sociedade espírita que nos deu a oportunidade de seguir em frente, nós agradecemos. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Somos nós que agradecemos, Georgina, pela tua mensagem esclarecedora e consoladora à luz da doutrina espírita. Vamos agora fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento. Senhor Jesus, amigo daqueles que não têm amigos, refúgio e abrigo dos infelizes excluídos, com os corações emocionados, agradecemos as lições recebidas. O teu evangelho
roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece e permanecerá indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. Que a tua irradiação amorosa, Jesus, permaneça em nós. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro desta sexta-feira, pedindo, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira.